Olá, tudo bem? Paz. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 9 de agosto, cuja leitura do dia em Marcos capítulo 6 e também em Neemias capítulos 4 a 6. Se você puder pegar a sua Bíblia, vai ser muito importante, porque nós vamos conversar sobre 10 perigos de uma ovelha sem pastor. 10 perigos. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 6, versos 30 a 34. E nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinham feito, como que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram sós no barco, em particular, para um deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Alguém que deseja sinceramente, presta atenção, sinceramente seguir a Jesus, mas que tem ficado escandalizado ou até sofreu com maus exemplos de líderes, chama assim, tal pessoa pode criar resistências no seu coração em ser pastoreado por um irmão em Cristo, seja tendo ficado ciente de escândalos, ou testemunhado, ou sofrido com a ação de maus pastores, ou de falsos pastores, e cria resistência no seu coração. E não é o objetivo da reflexão nós falarmos sobre, abordarmos aqui, conversarmos sobre a temática dos maus e falsos pastores. Não é o objetivo, tá? Deixar isso claro. E também o foco não é nos atentarmos aos evidentes exemplos bíblicos do Novo Testamento de irmãos pastoreando as igrejas. Eu não quero aqui nem falar dos maus pastores e nem falar dos bons pastores. Não quero usar os exemplos bíblicos dos maus pastores, textos que nos mostram sobre maus pastores, especialmente textos proféticos, tá? E João 10, por exemplo, mas também não quero falar dos vários exemplos bíblicos de que a igreja ela tinha seus pastores, seus anciãos. Não quero nem para um lado nem pelo outro. E sim, é uma coisa importante já deixar claro aqui, Jesus é o bom pastor, o grande pastor, o sumo pastor das ovelhas, que por meio do seu sangue, do sangue dessa aliança eterna nele, em Cristo, tornaram-se parte do seu aprisco, como textos na palavra nos ensinam. Não tem que questionar em relação a isso. Aliás, o próprio Senhor, por que eu não quero também me prender a isso, de que Jesus é o sumo pastor? Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse da necessidade de orar-se para que Deus
envie mais trabalhadores para a grande seara de pastorear as ovelhas. Mateus 9, 35 a 38 nos mostra isso. E vamos ler esse texto daqui a pouco. Então, por isso, nós precisamos conversar sobre os perigos de uma ovelha sem pastor. E mais especificamente, 10 perigos que eu encontro na palavra em relação a isso. Primeiro deles, verso 34. É a fome. Fome espiritual. Uma ovelha sem pastor, ela tem fome espiritual. Por quê? Verso 34 diz assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Nesse texto aqui, o que Jesus fez? Jesus os ensinou. Então, eu vejo aqui já nesse texto o primeiro perigo de uma ovelha assim pastorado, sem alguém pastoreando no Senhor, é de que tal pessoa ela tem fome espiritual. Ela não tem um irmão para o edificar na fé da maneira correta. Claro, nós aprendemos com o sumo pastor, sim. Aprendemos pela revelação do Espírito Santo, sim. Mas é fundamental nós termos alguém com mais experiência na fé e com mais conhecimento na palavra para nos ensinar. Entendeu? Para nos ensinar. E isso não necessariamente significa alguém com mais tempo de caminhada. Às vezes, alguém com menos tempo de caminhada é alguém que se dedicou tanto, se lançou tanto ministerialmente, se lançou tanto no conhecimento do Senhor, na vida com Deus, de que tal pessoa ela foi capacitada pelo Senhor a cuidar de nós. Lembra aí de, por exemplo, jovens pastores, ou pessoas que e às vezes a pessoa tem décadas na caminhada de fé, mas aquele irmão, talvez ele tenha 15 anos de caminhada na fé, menos tempo, vamos dizer assim, do que o outro que tem décadas, e esse outro ali é uma pessoa instruída, ou 10 anos talvez, alguém instruído, formado, forjado no Senhor, capacitado no Senhor para essa missão. Então, a primeira coisa é a fome. E você pode ver, não é que a pessoa ela não se alimente. Uma ovelha de Cristo sem pastor. Mas ela come mal. E esse é o ponto. Não é que a pessoa... tem gente que tem uma predisposição para meditar, para estudar por si só? Sim, tem. Mas sem uma orientação correta, muitas vezes essa pessoa vai comer mal. E ela fica desnutrida. Eu falei fome, mas vamos dizer fome barra desnutrição espiritual. É uma evidência, importante evidência que nós enxergamos dentro disso. Tá? Segunda, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 9, versos 35 a 38. Diz assim a palavra: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor.
Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E Jesus estava se referindo aqui, lembrando aquilo que eu falei um pouquinho antes, das ovelhas sem pastoreio. Então, o cansaço é uma outra evidência. Por que cansaço? Quem nos dá o descanso é Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O descanso eterno é em Cristo. Em Cristo já entramos no descanso. Quando alguém não tem pastor, essa pessoa ela tenta, ela não é instruída como consequência da ausência de um correto ensino bíblico. Essa pessoa ela fica tentando descansar nas suas próprias obras, por meio das suas próprias obras. E ela deixa de aprender, ser instruída de que ela deve descansar no bom pastor. Ela fica cansada, porque ela tenta, por meio da sua prática religiosa, encontrar descanso. Mas um verdadeiro pastor, ele sempre vai apontar para Cristo. E essa pessoa vai descansar. O problema, você pode ver, as pessoas que não têm pastor, por consequência da falta de um correto ensino bíblico, de uma pregação genuína do Evangelho, a pessoa ela fica ela investe a sua energia naquilo que vai trazer para ela não descanso, mas um cansaço espiritual. Ela não encontra, ela tem muita dificuldade de se manter repousada em Cristo. Ela vai ser tentada por aquilo que ela consome de conteúdo, de instrução, a ela descansar nas suas próprias práticas. Então, esse é um segundo perigo. No mesmo texto, Mateus 9, 35 a 38, o versículo fala do desgarradas, cansadas e desgarradas. Um outro perigo é o do isolamento. Desgarrada, longe, separada, dispersa das demais ovelhas. Esse é um outro perigo. Um grave perigo que os irmãos que de sinceridade querem servir a Jesus, mas passam é de viverem em isolamento. Quem procura andar só acaba se insurgindo contra a sabedoria. É meio loucura, sabe? Isso de querer estar longe dos irmãos. E o pastor vai ser aquele instrumento de Deus para promover a comunhão entre os irmãos, para manter os irmãos unidos. É aquele que vai fomentar isso, que vai, se os irmãos de repente se desentenderem, é aquele que vai sentar com os dois irmãos para que os irmãos possam resolver os problemas no Senhor, se perdoarem e restaurarem o relacionamento. Vai promover a comunhão daqueles que ainda estão se integrando à igreja. Uma igreja sem pastor, é bem possível que ela ande isolada. É bem provável. Às vezes ela pode até se reunir com outras pessoas que querem em sinceridade ser discípulos de Cristo. Mas quando isso vai perdurando, a incidência de atritos entre os irmãos é grande. Porque, por exemplo, você não vai ter aquele que vai dar a instrução, vamos seguir por esse caminho. Vai querer cada um, ainda que se reúnam, cada um vai querer seguir por um caminho.
e vão surgir os atritos. Com o pastor, não. Olha, nós aqui como congregação, o caminho vai ser esse. E se houver atrito de não querer seguir aquilo, é já a questão da falta de submissão ao pastor, mas não de isolamento, tá? Ou se surgir um atrito por outras questões, o pastor vai ser aquele que vai apaziguar e vai unir. Mas sozinho é muito difícil. Então, outro grave perigo é do isolamento. Quarta, é de você, uma ovelha sem pastor, alguém sem pastor, uma ovelha sem pastor, ela fica sem referencial. Ela tem a referência que é Cristo? Sim, é óbvio. Jesus é nosso exemplo, devemos ser imitadores de Cristo, estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Sim, sim, sim. Devemos seguir ao Mestre, ao Senhor Jesus, nosso sumo pastor. Sim. Mas a Bíblia nos ensina em vários e vários e vários textos sobre a importância do referencial, daquele que nós vamos olhar e vamos ser motivados a seguir Jesus com base no exemplo daquela pessoa. Números 27, 15 a 21. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles, e põe sobre ele a da tua glória, para que ele obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Então, aquele que saia diante deles e entra diante deles. Aquele e que a igreja não é apenas aquele que sai segundo a palavra, ou entra segundo a palavra, mas é aquele que vai adiante e volta adiante. É aquele que está ali às vistas do povo, está à frente, e os irmãos seguindo ali o exemplo. O exemplo. É a falta do exemplo. É a falta do referencial. Como é importante. Como é importante. E aquilo de não olha para mim não, olha para Jesus. Sim, sim. Mas olha para mim também. Sejam meus imitadores. Os pastores precisam ser referenciais. Então, uma ovelha que não tem pastor, ela fica sem o referencial de ter uma fé a imitar. Ok? Quinto, é que uma ovelha sem pastor, ela fica sem rumo, ela fica sem direção. Segundo Crônicas 18, 11 a 17. E todos os profetas... Esse aqui o texto anterior foi falando sobre Moisés, que não estaria mais ali, Deus avisando a ele. E Moisés falou assim, coloca alguém para conduzir o seu povo e ser o exemplo dele, seu referencial. E
Já aqui, em 2 Crônicas, é aquele texto em que Josafá se alia com um ímpio aparentado ali, e ele não deveria seguir esse mau exemplo, se aliançar a esse que não servia ao Senhor, rei de Israel, e ele como rei de Judá, ele manda pedir por profeta para saber se de fato ele deveria se aliançar ao rei de Israel. Então manda-se chamar o rei, o profeta, os profetas, e os profetas começam a falar bobagem, a trazer uma falsa profecia, até que é chamado um verdadeiro profeta, que traz inicialmente, fica receoso, traz uma mensagem não correta, até que ele então traz a correta mensagem do Senhor. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. Para saber se ia dar certo a empreitada bélica deles. Eu falei disso, eu não estou me lembrando agora o título da reflexão que eu falei de Josafá. Que Josafá seguiu o exemplo da palavra, né? Crede nos meus profetas, crede em Deus, estarei seguros, crede nos seus profetas e prosperarei. Sobre o segredo da fé, se eu não me engano, foi nessa reflexão que eu falei de Josafá. Que ele tinha uma preocupação pela palavra, foi nesse ponto aqui que eu falei. Que ele queria o ensino verdadeiro, né? O verdadeiro ensino bíblico, a verdadeira palavra, não uma falsa palavra, mas mesmo com a palavra verdadeira, ele foi desobediente, depois ele foi repreendido, se arrepende, né? Foi em cima desse exemplo, dentro dessa reflexão, o segredo da fé. Tenho quase certeza que é isso. Mas vamos lá, voltando. Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei, seja pois também. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei, seja pois também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: subi, e triunfarás, e serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo Israel, disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Não tem Senhor. Não tem quem os dê direção. Fica sem rumo. Uma ovelha sem pastor, ela fica sem rumo. Dispersa sem um Senhor. Senhor aqui é no sentido de um líder. Fica sem direção, sem que a governe. Fica sem rumo. Deus colocou sim irmãos para que governe a casa de Deus, que é a igreja.
a reunião dos santos. Sim, sim. Não é que apenas ele governe o serviço àqueles que servem. Não, mas aqueles que conduzem o rebanho. Então uma ovelha sem pastor, ela fica sem condução, ela fica sem rumo. Isso é um grave perigo. O pastor ele vai puxar a orelha, vai nos chamar a responsabilidade, vai apontar o nosso erro, seja por meio da pregação, seja por meio do ensino, seja por meio do aconselhamento, seja por meio de uma exortação ali direta a nós, mas seja nos repreendendo, sabe? Uma ovelha sem pastor, ela fica sem rumo, fica à deriva, perdida. Sexto grave perigo de uma ovelha sem pastor. Zacarias 10, 1-4, eu vejo que é a aflição. A aflição. Zacarias 10, 1-4. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos. E lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo. Porque os ídolos têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira. Encontram sonhos falsos, com vaidade consolam. Por isso seguem-se, presta atenção nisso aqui. Por isso seguem o seu caminho como ovelhas. Estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Dele sairá a pedra de esquina. É tremendo isso. Dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. Mas vou focar aqui. Os ídolos falado vaidade, os adivinhos visto mentira, contam sonhos falsos, com vaidade consolam. Por isso seguem como ovelhas o caminho, estão aflitos porque não há pastor. Qual é o problema, um grave perigo de uma ovelha sem pastor? É a aflição. Por quê? Porque fica sendo falsamente consolado com coisas vãs, com falsidade, com mentira. E essa instrução falsa da palavra, ao invés dela produzir fé no Senhor, a falta da sã doutrina instruída, proclamada por um verdadeiro pastor, por um pastor, quando não há, as ovelhas de Cristo, se é que são ovelhas, elas ficam à margem desses falsos ensinos. E esses falsos ensinos, lembra da para de ouvir pregações? Os falsos ensinos, seja no infrassom, no som abaixo da faixa auditiva da fé, ou no ultrassom acima da faixa auditiva da fé, quando o som está abaixo ou quando ele está acima, e a nossa não é estar ali na faixa para a nossa fé, isso gera aflição de alma. Aflição. Ao invés de produzir fé, produz aflição.
E há pessoas que procuram youtubers da vida, procuram reflexões, pregações, devocionais, podcasts, estudos, de coisas que não estão na faixa auditiva da fé e, por consequência, não produzem fé, mas acabam produzindo aflição. Aflição. Mas quando nós ouvimos o verdadeiro Evangelho, como isso, ainda que nos fira, ainda que fira lá no íntimo, como isso gera paz, como isso traz uma paz, de sabermos que na paz do Senhor, aquele que evangelizou a paz, nós somos reconciliados com Deus e temos acesso por meio de um relacionamento pessoal, pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Como isso traz paz, ao invés de aflição. Ao invés de aflição. E por mais que as pessoas finjam que estão felizes nesse caminho, nesses ensinos, você sabe que você não está em paz. Você sabe que não está em paz. Sem ter um pastor te conduzindo. Você sabe disso. Sétimo grave perigo de uma ovelha sem pastor é a perda de foco. E todos esses acabam, um tá colado com o outro, tá? É a perda de foco. Presta atenção nisso. Jeremias 56. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Os seus pastores a fizeram errar. Não vamos falar aqui da questão dos maus pastores, lembra? Para os montes as desviaram. De monte para outeiro andaram. Esqueceram-se do lugar do seu repouso. Sem um pastor, as pessoas compram um monte de literatura, acessam vários vídeos, vários ensinamentos, apócrifos inclusive, e as fazem perder o foco. E elas esquecem o lugar do repouso. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha que facilmente ela perde o foco. O pastor vai, ops, chega, vamos voltar aqui para a centralidade da palavra, vamos voltar aqui para a sã doutrina, vamos voltar aqui para o verdadeiro evangelho. Ops, tá errado, vem cá, vamos acabar com essa perda de foco. Você tá entendendo? Ao invés de ficar querendo aprender a estudar bobagem, ela vai ser orientada naquilo que é útil para a sua fé, para desenvolver a sua fé, para ser edificado na sua fé, e não desviando o foco, desviando o foco do lugar do seu repouso. Quando não tem pastor, ela se esquece qual é o lugar do repouso, que é Cristo. Quando sai do foco, que é Cristo, para voltar para lá, quanto mais o tempo passa, às vezes mais difícil é. Porque se esquece que o lugar de repouso é Jesus. O pastor vai ajudar ao ensino ser centrado em Cristo, no Evangelho, no lugar de descanso, que é Jesus. Oitavo grave perigo, Jeremias 23, 1-4. Lembrando que não é o foco falar dos maus pastores, dos falsos pastores, ok?
mas dos perigos de uma ovelha sem um pastor. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Medo. Oitavo perigo é o medo. Se o Senhor fala isso por meio do profeta, é que uma ovelha sem pastor, ela tem medo, ela fica assustada e medrosa. O pastor é aquele que vai encorajar a fé da ovelha. É aquele que vai dar o exemplo, vai ser o exemplo, e vai trazer conselhos, ensinos, instruções, e o próprio exemplo de encorajamento na caminhada de fé. Me lembro do início da pandemia. Por um breve período de tempo nós ficamos 2 semanas sem nos reunirmos como igreja por conta do lockdown. E o nosso pastor ele consultou os demais pastores e chegamos coletivamente num consenso de que por aquele período não nos reuniríamos. E quando nosso pastor estava vendo que os irmãos estavam enfraquecendo na fé naquele curto período, mas enfraquecendo na fé, ele então resolveu abrir o nosso local de culto para reunir os irmãos. Inicialmente ele não falou não conseguiu falar ali, mobilizar todos os irmãos, mas apenas irmãos com quem ele teve contato naquela semana, naqueles dias anteriores. E eu lembro que eu falando com ele, aí eu falei, puxa, eu entendo que tá sendo difícil e é perigoso sim de nós esfriarmos, sem congregar. Falar com ele sobre algumas coisas. E aí ele falou, aí eu falei, mas o meu medo é de nessa hora nós perdermos o nosso capitão. Aí ele falou para mim assim, eu preciso ir e dar o exemplo. Porque se eu retroceder agora, todo mundo vai retroceder. E aquilo foi uma injeção de ânimo que eu precisava. E os irmãos também foram sendo encorajados com essa atitude, com a palavra que ele trazia. Os irmãos se reunindo durante a semana, tinha um tempo de reunião de oração, e ali irmãos que podiam estar ali pela manhã oravam juntos, mas recebiam uma porção da palavra também, que trazia ânimo, coragem, fortalecimento nesses primeiros meses.
da pandemia. Então, uma ovelha sem pastor, ela tem medo e fica assustada. Nono perigo é de fragilidade. Ezequiel 34, 1 a 4. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Lembrando que não estamos falando aqui dos maus falsos pastores, ok? Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Uma ovelha sem pastor, ela fica fraca, doente, quebrada. Ela deixa de ser fortalecida, de ser curada e de ser ligada. Ela fica em fragilidade. Todos passamos por momentos adversos, mas quando há figura pastoral, o pastor é instrumento de outros irmãos também, mas especialmente o pastor é figura que Deus usa para o fortalecimento, para a cura, para a restauração da ovelha do Senhor Jesus. 10º e último perigo é a vulnerabilidade. Ezequiel 34, 5 a 10. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram-se a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão de pasto. Então, como? Como então sermos pastoreados? Exemplos do verso 30 a 32, o exemplo dos apóstolos, que foram pastoreados diretamente por Jesus. Primeiro, congregando, e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus. Hebreus 3:7 diz: lembrai-vos dos vossos guias, a fé que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Congregando, nós vemos como o pastor anda. Segundo, quando eles contam tudo a Jesus, eu vejo aqui um relacionamento. Hebreus 13:24. Saudai a todos os vossos guias, e a todos os santos, os da Itália, vos saúdam. E terceiro e último lugar, seguindo a orientação pastoral, quando Jesus dá instrução e eles obedecem. Hebreus 13:17, mesmo capítulo. Obedecei a vossos guias e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Que o Senhor te abençoe